Desconto de 5%, você acabou de perder mais dinheiro que a comissão do vendedor. Sabe aquele desconto de R$ 500 que você deu para fechar a venda? Ele não está competindo só com a comissão, ele está competindo com todos os outros custos que você tem para vender. E a maioria dos empresários não calcula isso. Eu sou o Lucas Miguel, coordenador da Libra Contabilidade, e eu vou te provar nos próximos 10 minutos que o custo real de uma venda tem 7 componentes. E quando você soma tudo, muita gente descobre que você está literalmente pagando para vender. Fica comigo que eu vou te mostrar um cálculo real com números de verdade. E no final, você vai saber exatamente quanto custa cada venda do seu negócio. Bem, vamos lá aos componentes de um custo de venda. Porque antes de começar a vender o nosso produto, a gente precisa entender o que compõe toda a fabricação desse produto. É muito comum para os empresários ele simplesmente adquirir algo que ele vai revender ou criar um produto e passar com o preço que ele estimou, fonte vozes da cabeça. Isso acontece com muita frequência para os empresários e principalmente os pequenos empresários. Como os pequenos empresários, eles nunca tiveram acesso a um momento financeiro, ou a maioria, pelo menos, nunca teve acesso a esse momento, simplesmente inventam um valor ou tenta até mesmo copiar do seu concorrente. Mas aí entram os 7 pontos que eu quero demonstrar para você como calcular o seu preço, como entender exatamente o valor que tem que ser o seu produto ou que você pode até mesmo trabalhar em cima dele para gerar um bom resultado. Vamos lá! Dos nossos 7 pontos, nós temos os seguintes. O primeiro, o custo de aquisição. O segundo, custo operacional. O custo de proposta e negociação. As comissões e premiações. As taxas de tributos e os descontos comerciais. E, por fim, o pós-vendas, porque tudo aquilo que te gera o resultado final, que é a produção do seu produto, ele precisa estar calculado junto no final, quando você for fazer o levantamento, quando você for precificar o seu produto. Então, a gente já entendeu que é extremamente importante eu saber qual é o meu custo. Muita gente olha para a grama do vizinho e fala, nossa, que grama mais linda. Só que aí é onde acontece um dos maiores erros do ser humano, que é a gente olhar sem entender o processo por trás daquilo. E para empresas é exatamente assim. Eu já, nesse mais de 10 anos de contabilidade, eu pude ver muitas pessoas que queriam abrir um negócio porque alguém abriu e essa pessoa vendia tanto e ela lucrava e trocava de carro e movia as pessoas para que elas também abrissem um negócio no mesmo segmento. Quando de repente essa pessoa ela estava atolada de dívida, ela tinha que vender bens para pagar um fornecedor, e aí se enfiava num limbo tão grande que ela não conseguia sair. Por quê? Ela achou que o negócio era rentável, que não olhou a operação toda, não calculou os custos e simplesmente se jogou no mar sem boia, sem nada. Então, beleza, vamos lá. A gente precisa entender quais os custos que a gente tem, que a gente já sabe que são 7, que é o custo de aquisição. Bem, é o custo inteiro para fabricar o produto ou vender o serviço. E aonde que entra o meu preço de venda? Antes de chegar no seu preço de venda, você precisa entender o custo de aquisição. O que é o custo de aquisição? É o quanto você investe no marketing, em anúncios, em eventos, em indicações de rede social para poder vender o seu produto. Então a gente começa desse ponto. Posteriormente, a gente tem o custo operacional, que é tudo o que você precisa mover para fazer esse produto, seja mão de obra, seja o aluguel, seja a água, seja a luz, dependendo qual a finalidade do seu produto ou do seu serviço. Então a gente tem o custo operacional, isso integra ao custo CAC, que é a soma total do que a gente tem para começar a agregar o valor que a gente precisa ao nosso produto. Posteriormente, a gente tem o custo de proposta e negociação. Muitas pessoas trabalham hoje em dia com o WhatsApp. Então você gasta um tempo
mandando mensagem para o seu cliente perguntando: e aí, vai fechar ou não vai fechar? Então, isso tudo tem um tempo. E esse tempo ele custa dinheiro. E a gente nem sempre coloca na balança para adicionar o valor do nosso produto. Então, nós temos também este custo que geralmente é esquecido. Posteriormente, nós temos o custo com comissão e premiação. Esse custo ele também integra ao valor final do meu produto, porque eu estou gastando, eu estou pagando para alguém divulgar esse produto, para alguém vender esse produto. Então eu preciso considerar ele no meu custo. Além dele, dificilmente a gente fala dos tributos, mas aí nós temos aqui nesse momento, de acordo com o nosso faturamento, o tributo que eu vou pagar para ter essa produção. Como que funciona? Você estipulou que o seu valor vai ser R$ 100 o produto que você vai vender. Se você é pequeno empreendedor, provavelmente você vai ser Simples Nacional. E a regra do Simples Nacional ela é bem simples. Você paga o tributo sobre aquilo que você vendeu, ou seja, sobre a sua receita. Então, com isso, as pessoas acabam não calculando que sobre os R$ 100 vai ter lá 4%, 6%, enfim, tem os cálculos do Simples Nacional que vão gerar as alíquotas e que você vai pagar. E aí você desconsidera esse valor. Você criou toda um ecossistema para o seu produto e não considerou o imposto. Então, aqui nesse momento, a gente considera o imposto para chegar lá no final e a gente saber se tivemos lucro ou prejuízo. Então, é importantíssimo colocarmos as taxas de cartão da operação, o imposto que a gente vai pagar sobre a receita que a gente imagina que vai ter. E também temos os descontos comerciais, que é aquele descontinho que a gente dá, sabe, para o nosso cliente, aquele mais chatinho que fala, poxa, quanto que é algo à vista? E às vezes da tua cabeça você, vou te dar R$ 50, sem cálculo nenhum, sem informação nenhuma. Isso aí é um grande risco. E, por último, o custo de pós-vendas. Segue na parte do atendimento, que você conversa com o seu cliente, e aí, tá tudo bem, o produto funciona, o serviço deu certo. Isso também precisa ser integrado ao seu custo. Só aqui nós temos 7 custos. Agora vamos tentar trazer para a realidade e entender como fica esse custo? Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos calcular agora para a gente entender a configuração desses custos todos que eu falei. Você tem o custo CAC, você tem o custo operacional, você tem o custo com o seu vendedor, você tem o custo com as negociações, você tem as taxas, você tem o desconto e você tem mais o custo com o pós-vendas. Então agora a gente vai juntar toda essa galera e vamos ver no final quanto vai dar esse cálculo, antes da gente decidir qual vai ser o nosso preço de venda, beleza? Vamos imaginar que aqui para vender o nosso produto, a gente vai gastar mais ou menos R$ 500 com o custo de aquisição. Ou seja, eu investi em marketing, em tráfego pago, enfim. Eu fiz um investimento lá de R$ 500. Posteriormente, eu precisei contratar o vendedor. E esse vendedor, a hora dele foi R$ 105. Beleza, eu já tenho o custo para impulsionar a minha venda, eu tenho o custo do meu vendedor. Se esse vendedor realizar uma venda, eu defini que ele vai ganhar 5% em cada produto que ele vender. Então vamos estipular aqui um valor de R$ 500, apenas para a gente ter uma medida de quanto vai ficar esse custo. Então eu tenho lá R$ 500 de comissão, mais a taxa do cartão caso eu venda, que é uma taxa pré-fixada aqui de R$ 300. Além da taxa, a gente pretende dar uma bonificação para o nosso cliente, aí um desconto de R$ 500. Só nessa brincadeira, a gente já gastou R$ 1.905. E agora vem o ponto de decisão, que é um dos pontos mais importantes, que é onde eu vou precificar o meu produto. Se eu tenho um produto que ele vai me custar em torno de R$ 1.900, obviamente eu não posso vender ele a R$ 2.000. Por quê?
porque senão o meu lucro vai ser de apenas R$ 95. Vale a pena para você toda essa função, todo esse trabalho para você ganhar R$ 95? E agora a gente começa a afunilar um pouquinho e entender melhor quais os processos que eu preciso para calcular o meu preço de venda. A partir daqui, em alguns casos, ou na maioria dos casos, os empresários eles tendem a escolher 20% sobre o custo que ele tem, é o produto que ele vai vender, porque ele estima que vai ser esse o lucro total que ele vai ter sobre essa operação. E aí, nesse momento, que a gente começa a ter um produto, um preço de vendas, realmente a gente começa a ter a possibilidade de competir no mercado. Bem, esse é o principal ponto que a gente precisa para entender o que realmente vale, qual é o meu custo, entender se o meu custo operacional ele está alto, se ele está baixo, será que eu estou vendendo muito? É o que acontece com muitas empresas. Elas vendem muito e tem pouco retorno, porque para vender ela tem um custo. E esse custo ele vai somando, vai somando, vai somando, até o momento em que a venda ela não compensa com o custo. Você conseguiu me entender até aqui? Então, a gente entendeu quais são os custos, a gente percebeu que tudo aquilo que eu preciso para fazer, para fabricar, para vender o meu produto, ele precisa ser considerado. Se ele não for considerado, a gente tem um baita problema. A gente tem um valor mascarado no final das contas. Você vai achar que tem um baita lucro, mas vai olhar para sua carteira e falar, olha, não está condizente. Então, a importância de saber precificar, de saber quais são os custos que você tem para produzir a sua matéria-prima é extremamente importante. Bem, eu espero ter te ajudado um pouquinho e me segue aí para as próximas dicas, para as próximas aulas. Fica no nosso canal aqui que eu tenho certeza que você vai ter alguma coisa para acrescentar para o seu conhecimento.